Oi, turma. Do livro Histórias de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 10, por simples coincidência, mas de conformidade com as leis que regem os mundos, naquele dia, a hora em que o Sol nascia para Vênus, nascia igualmente para a Terra. Refiro-me ao quadro que me foi dado para estudo e à hora em que o príncipe deixara o talab nupcial para ir servir a seu amor. A coincidência foi que ela saiu à aproximação da luz do dia e eu achava-me precisamente a hora em que começa a raiar para a terra aquela luz. Meu guia, voltando-se para mim, disse: vai começar o dia para os da terra, em teu hemisfério. Suspende o estudo e corre o teu corpo até que venha a noite e possas novamente deixá-lo. Esperar-te-ei aqui. Naquele momento despertei ao lado da minha mulher e rodeado de meus adorados filhinhos que já faziam as suas costumeiras gralhadas como exórdio do longo saltitar de todo dia. Um quadro vivo de amoroso enleio, seguido de outro não menos arrebatador. Um instante apenas e, no entanto, separava-me bem longos séculos. Eu fazia o elo, pois sou hoje o mesmo daquela época. Eu, o pobre mortal de agora, era o poderoso príncipe do planeta Vênus, mas não troco minha insignificância daqui pela proeminência de lá. Agora eu comecei a entender. Eu demoro, gente, para entender. Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações já se modelavam com muito mais vantagem em relação ao progresso espiritual, o que vale infinitamente mais do que todas as grandezas daquele príncipe que fui. O amor que sinto não se compara ao que senti naquela época. É vazado em filtro que lhe dá imensa e superior pureza. Amo hoje mais pelo espírito do que pela matéria, ao passo que lá eu amava quase exclusivamente pela matéria. O coração pulsa serenamente quando se agita esse tão grato sentimento, mas já pulsou de forma desordenada ao sopro do mesmo sentimento escaldado pelo vapor da carne. Quantium mutatus a illo. Eu não sei falar direito isso, gente. Diria eu, se me fosse dado comparar-me nos dois tempos de minha infinita existência. Acordei em meio a risos e afagos de todos os que constituíam minha pequena e adorada família. Experimentava, porém, uma indefinível sensação de alegria, uma extraordinária alegria, mas também de pesar. Minha mulher, notando algo de estranho em meu rosto e meus modos, não sei em que, perguntou-me se me sentia mal. Não é assim, não e sim, respondi-lhe, admirado de vê-la percrustar o que eu mesmo não sabia definir. Não e sim, é enigma. Acordaste disposto a eles? É enigma com efeito, minha querida. Contudo, eu mesmo não sei decifrá-lo. Diz-me qual é, que sou forte em decifrar enigmas. Não sei qual é. Isso agora é enigma de enigma. Achaste a qualificação? Atende. Tenho a mente povoada de umas cenas completamente estranhas a tudo que conheço ou tenho visto. Parece-me que andei por mundos desconhecidos e me encontrei com alguém que me é muito caro. Daí a alegria do que vi e o pesar de tudo haver esquecido com o despertar. Isso é muito sério. Quem sabe não se encontraste no espaço com alguma fada que me quer roubar teu coração? Fala de modo que me esclareças a mente. Foi um sonho que tive, mas que sonho singular. Era uma gente de corpo brutal, de cara como a dos búzios, cabelos hirtos, pés compridos e espalmados nas extremidades, mãos com 4 dedos somente pela cor de azeitona, voz rouquenha, gutural, horrível, animais de forma humana. Foi o meu sonho que imagens nos cria a imaginação. Onde fui eu descobrir aqueles tipos em que sequer pensei alguma vez? Sim, a imaginação cria mundos e durante o sono parece
ser mais livre que no estado de vigília. Venham cá dizer-me que no sonho o espírito se desprende do corpo e que o sonho é a recordação do que ele vê e observa desprendido. E esses monstros que me dá o sonho, continuei o falar sobre que vi. Posso acaso ter visto coisas que não existam em parte alguma do mundo? Muito menos verdade é dizer-se que se sonha com o que se tem na mente, pois nem pela mente passou-me pela ideia da existência de semelhantes criaturas. Entretanto, tenho uma vaga reminiscência de haver sido um daqueles, de ter amado loucamente a uma das filhas dos tais. Imaginação? Imaginação, porque não me deste antes uma cena mesmo fantástica como esta de um cantinho do paraíso? Estou anotando, gente, para não esquecer. Imaginação, imaginação, porque não me deste antes uma cena mesmo fantástica como essa de um cantinho do paraíso? Quem lucra com esse sonho ou fantasia é Darwin, concluí. Porquanto estive no reino dos macacos, e se fui um deles e amei apaixonadamente a uma de suas filhas, segue-se que já fui macaco, pertencia à raça simiana. Ah, foi isso, está tudo explicado. Eu fui em sonho a uma floresta, talvez a da Amazônia, e vi um grande ajuntamento de macacos. E é isso, até porque o sítio era selvagem, pedregulhos, matos, grutas, em vez de casas e gente, era mesmo tal qual os macacos na forma e na voz, mas eu era um deles. Eu amei uma de suas filhas. Não importa isso, o fundo verdadeiro, os episódios é que se são imaginativos. Sim, o sonho é uma recordação do que vê o espírito desprendido do corpo. E isso está claro, como quem reproduz uma cena, omite e acrescenta alguma coisa com a recordação do que viu. Coisas imaginárias misturam-se às verdadeiras. A verdade do meu sonho é que estive no mato entre búgios. A parte imaginativa é que eu era um deles e amei a uma de suas filhas. Decifraste, meu amigo, mas olha que acabaste por confessar o que a princípio negaste. O fundo real do sonho, a recordação mais ou menos exata do que viste e apreciaste no desprendimento durante o sono. É certo, minha cara, todavia, como crer na verdade do meu sonho enquanto não lhe descobri a explicação? Daí a conclusão de que não devemos repelir o que não podemos compreender, pois o que não compreendemos hoje podemos compreender amanhã. É justo, é justo. E Darwin perdeu a partida. Agora direi a mim mesmo: nem tudo o que reluz é ouro. Prova-o a história da minha visita ao reino dos macacos, que ficou valendo pelo quadro de minha existência em Vênus. Durante o dia, embora distraído com os trabalhos, sentia-me compelido a cogitar sobre aquele estupendo sonho. Então, gente, aqui ele está falando do desprendimento no sonho, que a gente dá o nome dentro da doutrina espírita de desdobramento. Ele já tinha citado isso a respeito do desdobramento, de você estar em alguns locais durante o sono, né? Nos capítulos anteriores. O livro inteiro eu acho que vai levar a gente a essa conclusão, que a hora do sonho, a hora que a gente está dormindo bem profundamente, nós, enquanto espíritos, nós nos desprendemos e vamos aonde o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento está. Se nós somos uma pessoa promíscua, se nós somos uma pessoa que tem vícios, adivinha onde é que a gente vai quando vai dormir? Em locais que tem um vício e promiscuidade. Se a gente está ligado mais com Deus, se a gente é uma pessoa que ora,
que conversa com pessoas, assuntos mais elevados, se nós estamos sempre envolvidos em ajudar pessoas. Adivinha para onde que a gente vai quando a gente está desprendendo durante o sonho? Ajudar pessoas, fazer orações, estar em locais que estão mais protegidos pela divindade, porque afinal de contas o dia inteiro a gente movimentou energias desse tipo. Mesmo que o espírito seja atrasado, mesmo que ele tenha lá os reveses do passado dele em outras encarnações, que ele errou, o que vale é o momento. Às vezes ele deixou algum inimigo do passado lá atrás, onde não houve ainda o perdão, onde não houve o total, né, como que eu posso dizer? A total separação desse ser com você. Mas hoje você mudou de conduta. Hoje você é uma pessoa que faz o bem. Hoje você é uma pessoa que resolveu mudar moralmente. Mas aí você tem aquele inimigo do passado. É possível você se desprender e ir até ele, ou ele vir até você? Ainda que a sua energia seja diferente, tem alguns inimigos do passado que não acreditam na nossa mudança. E eles vêm para poder cobrar aquilo que nós devemos, ou então eles vêm para poder instigar, para ver se a gente realmente está querendo mudar, né? Tentando tirar a gente da rota. Ou eles vêm apenas para analisar, será que realmente essa pessoa está mudando? Eu vou ficar aqui pertinho para ver. E isso faz que, às vezes, no nosso desprendimento, a gente vá para um local onde não tem nada a ver com a nossa real condição. Então, Bezerra diz, poxa, eu cheguei lá no meio dos macacos lá, e o que isso tem a ver comigo hoje, né? Isso passa na cabeça dele em forma de confusão. Se tivesse chegado a um local onde tem tudo a ver com a vivência atual, ele ia falar, sonhei com a sua irmã, né? A respeito de alguém da família. Então ia ser algo mais natural. Mas não é normal uma pessoa, né? Aparentemente não é normal uma pessoa, em forma física, humana, sonhar que ela era um macaco. Então isso pode gerar uma confusão na mente da pessoa. Por que eu tô lá em forma de macaco? Não entendi. Qual é o recado que eles querem me dar? Às vezes pode ser isso, uma falta de perdão lá atrás, uma falta de um cumprimento de um dever lá atrás. E a gente é chamado a retornar naquele local durante o sono, mesmo que a gente esteja encarnado, para tentar resolver aquela treta, aquele perrengue que ainda nos incomoda. Então o sono, o sonho em si, ele não é uma morte física, você não vai para ficar lá, você só vai lá para resolver o que precisa resolver e volta para o teu corpo e a sua vida atual segue em ritmo natural, né? A gente tem esses feedback, a gente tem esses flashes de algumas situações anteriores à nossa atual reencarnação como uma forma da benevolência de Deus, da sua misericórdia, para que a gente possa resolver algumas coisas, as prestações. Já que não dá para resolver tudo de uma vez, ele fala assim, olha, tipo, eu tenho dívida com uma loja, tenho dívida com uma outra loja, tenho dívida com uma outra loja, cada qual numa época diferente. Uma 10 anos atrás, outra 5 anos atrás, e a outra dívida é atual. A atual, eu consciente, eu vou lá de pouquinho em pouquinho, faço um carnê, faço uma renegociação e vou pagando aqui, enquanto eu estou aqui. Aquela de 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu vou lá e falo assim, olha, eu posso passar, oh meu Deus, só posso pagar uma parcela de cada vez, em cada mês, tudo bem? Então eu vou lá de vez em quando, pago uma parcela e volto aqui para aquelas parcelas da minha atual. Então na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente faz isso. Né, com dívidas no lado financeiro e econômico. Então, é a mesma coisa a questão espiritual. De quando em quando a gente sai do corpo, faz esse desprendimento durante o sonho e vai até os locais onde a gente precisa acertar alguns ponteiros. Ou, às vezes, a gente vai em forma de missão. Eu não tenho uma evolução espiritual boa, ainda não. Eu não tenho uma conduta moral boa e eu reconheço isso. Então, vira e mexe, a espiritualidade aproveita essa energia mais animalesca ainda que eu tenho, essa energia mais, como que eu posso dizer, mais grotesca, né, que pertence mais à terra do que ao espírito, e eles vêm de quando em quando, me retiram do corpo, me levam para lugares para socorrer pessoas, inclusive no umbral. E eu não tenho como socorrer ninguém, eu não tenho moral para isso, mas eu tenho aquela energia densa
eu ainda tenho uma energia material muito pesada, eu ainda sou aquela pessoa que tem que ver para crer, então eu não tenho um desenvolvimento moral, espiritual grande, né? E eles aproveitam essa energia que eu tenho mais ligada à Terra e levam essa energia junto comigo, eu tenho que ir para a energia ir junto, aí, então eu chego lá e eu ofereço a minha energia para o socorro de alguém que está no umbral. Aí a espiritualidade trabalha a minha energia para socorrer alguém. Eles não conseguem chegar aos espíritos menos evoluídos, a não ser através de energias ligadas semelhante ao espírito menos evoluído. Então cada qual se desprende do seu momento de sonho para algum interesse, ou interesse próprio, ou algum interesse que a espiritualidade utiliza. No caso aqui, me parece que ele precisa desse choque entre o presente, me parece, eu não sei ainda se é isso, né? Não entendi direito. Mas me parece que o Bezerra está sendo utilizado para ver assim, aquela coisa do tipo, ele está evoluído e ele serve para alguma coisa maior. Então, ele já esteve em condições mais inferiores, hoje ele está numa condição melhor, mas isso não é só para ele. A espiritualidade, eu acho que vai apontar o caminho para aquelas missões futuras às quais ele se dedicou aqui na Terra, em razão das outras pessoas em volta dele, né? Esse amor pela princesa no passado, o amor pela atual mulher. Então, eu acho que eles vão clareando o caminho do Bezerra ali, para que ele entenda que a sua real família é a família universal. Não é só aquela família egoísta daquele momento, daquela situação, mas sim que eles vão dar um leque de oportunidades ao Bezerra dele entender que ele tem uma potência muito grande para ficar ali parado num só lugar. Ele vai respeitar a família atual, como ele certamente deve ter respeitado a anterior, ainda que atrasado em alguns pontos moralmente, mas lembram que teve o capítulo que as pessoas queriam ficar brigando e ele, naquele momento, ele não desejou a morte para ninguém. Isso mostra que ele já estava com um pico de evolução. Eu creio que seja isso. Se eu estiver entendendo errado, por favor, alguém se manifeste aí, porque eu não sou a dona da razão, não. Eu só tento entender. Nós estamos em estudo.